Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: como Cuba derrotou a invasão norte-americana de 1961. Vocês acham que é só agora que os Estados Unidos estão ameaçando um país soberano com seus aviões, com seus soldados, com seus serviços de inteligência, como é o caso que ocorre contra a Venezuela? Não. Como vocês sabem, é antiga essa lógica norte-americana, é antiga essa estratégia dos Estados Unidos de utilizar sua força militar para desestabilizar governos que contrariem os seus interesses. Faz parte da doutrina tradicional da política externa americana, em particular em relação à América Latina, inscrita como doutrina Monroe nos livros de história, que permite aos Estados Unidos, na sua própria lógica, não sob a luz do direito internacional, evidentemente, adotar medidas de força toda vez que um governo nacional enfrente as ambições imperialistas dirigidas pela Casa Branca. Não foi diferente com Cuba. Aliás, contra Cuba se arma e se executa o mais extenso bloqueio econômico da história. Bloqueio esse que vem sendo agravado por Donald Trump e que começou há mais de 50 anos. O episódio que nós vamos narrar e sobre o qual iremos conversar no 20 Minutos de História de hoje diz respeito a essa estratégia norte-americana de tentar asfixiar e derrotar pela violência governos soberanos que buscam encontrar um caminho autônomo de desenvolvimento. Estou me referindo, no caso específico que abordaremos hoje, à invasão orquestrada pelos Estados Unidos contra Cuba revolucionária em 1961, mais exatamente no dia 17 de abril de 1961. A Revolução Cubana havia sido vitoriosa em 1959, mas as forças contra-revolucionárias, as forças vinculadas ao governo Batista, a ditadura Batista, que havia sido derrotada pela guerrilha liderada pelo Fidel Castro, parte dela havia se exilado nos Estados Unidos, mas outra parte continuou a combater a Revolução Cubana por 5 ou 6 anos em operações terroristas, operações de confrontação armada pelo interior do país. Apenas entre 65 e 66, essas tentativas de retorno do regime ditatorial seriam derrotadas. 2 anos após a vitória revolucionária, no entanto, deu-se lugar e hora para a mais ambiciosa operação militar coordenada pelos Estados Unidos contra Cuba. Que tipo de operação era essa? Desde o governo Eisenhower, no final dos anos 50, início dos anos 60, antes que Kennedy assumisse a presidência do país, vinha sendo costurado um plano para treinar, financiar e armar grupos paramilitares vinculados ao antigo regime cubano. Esses grupos paramilitares teriam o objetivo de invadir Cuba por mar com apoio da Força Aérea dos Estados Unidos, apoio direto da Força Aérea dos Estados Unidos, para tentar dissuasão da resistência terrestre do Exército Revolucionário Cubano. E essa invasão, além de apoiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, ela teria embarcações, armas pesadas, além de financiamento e treinamento propiciados pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Toda essa operação veio a ser coordenada pelos Estados Unidos. Demorou-se bastante tempo para chegar no que os norte-americanos consideravam o plano ideal. E, finalmente, no dia 17 de abril, os norte-americanos lançaram a chamada Operação Mangusto, o nome que se deu à invasão
da Baía dos Porcos, região cubana situada na região centro-ocidental da ilha. A Baía dos Porcos, uma área costeira, era o alvo dessa invasão. 1.300 mercenários foram treinados pela FIA para poder participar dessa operação. O nome do grupo paramilitar entrou para a história como uma brigada, a Brigada de Assalto 2506, agrupando esses mercenários cubanos, esses exilados cubanos vinculados ao regime de Batista. De última hora, lembremos que a operação de invasão de Cuba se realiza no dia 17 de abril de 1961. John Kennedy já era presidente desde o mês de janeiro, tinha sido empossado no mês de janeiro de 61, ele havia sido eleito em novembro de 1960. Kennedy retira um dos elementos do plano. Ele impede que a Força Aérea Norte-Americana participe diretamente da invasão da Baía dos Porcos. Mas todo o restante do apoio a essa operação dos grupos contra-revolucionários foi mantido. Eu repito, treinamento, financiamento, armas. A ideia era pegar de surpresa Cuba revolucionária. A ideia era pegar de surpresa o governo de Fidel Castro. E o objetivo, evidentemente, era derrubar o governo de Fidel e provocar no país uma situação de guerra civil e permitir a restauração de um governo que representasse as forças derrotadas pela Revolução de 1959. A estratégia dos americanos imaginava que esta invasão da Baía dos Porcos provocaria ânimo para que as forças contra-revolucionárias que ainda estavam dentro do país se levantassem contra o governo de Fidel, ativassem grupos guerrilheiros por todo o país, isolassem e cercassem as forças leais ao regime revolucionário e finalmente levassem a sua derrocada. Essa era a estratégia embutida na Operação Mancuso. O que os americanos não previam era, número 1, que a inteligência cubana já tivesse captado informações do que se preparava e, portanto, foi se organizando internamente para enfrentar esse ataque. Às vésperas do ataque do dia 17 de abril de 1961, Fidel Castro, num célebre discurso, declara o caráter socialista da Revolução Cubana. E fica claro que Cuba estava dando passos acelerados para se integrar formalmente ao campo socialista então liderado pela União Soviética. Fidel Castro declara o caráter socialista da Revolução Cubana, tanto para apontar um rumo para o desenvolvimento do país, quanto para deixar bem claro que a resposta à agressividade bélica norte-americana, que a resposta ao desrespeito à soberania do país, que a resposta ao imperialismo não seria baixar a cabeça, não seria fazer concessões, mas radicalizar a revolução. Às vésperas, portanto, do ataque à Baía dos Porcos, Fidel declara o caráter socialista da Revolução Cubana. Quando ocorre, nas primeiras horas do dia 17 de abril, o ataque na Baía dos Porcos, e era um ataque distribuído entre praias distintas daquela baía, as tropas revolucionárias, lideradas pessoalmente por Fidel Castro, já estavam a postos para repelir aquela intentona. A batalha fundamental iria ocorrer na praia Girón. Por isso que, para os cubanos, esse episódio não é conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, até porque foi uma invasão fracassada. É conhecida como a Batalha de Praia Girón. A Batalha de Praia Girón é encarniçada e breve entre os dias 17 e os dias 19 de abril.
foram apenas 3 dias de combate. O exército revolucionário estava motivado, treinado, possuía um ânimo ideológico para derrotar a contra-revolução. O país, a maioria imensa do país, se sentia insultada pelos ataques imperialistas, pelo desrespeito à soberania cubana. E a maior parte do país considerava aqueles cubanos que participavam da invasão de seu próprio país como traidores da pátria. Isso fez com que, tanto entre o povo cubano como nos quadros militares do exército revolucionário, a vontade de expulsar e derrotar aqueles grupos contra-revolucionários, essa vontade fosse muito forte, fosse uma vontade de ferro para impedir a vitória dos planos traçados pela CIA e pela Casa Branca. Lembremos que o Exército Revolucionário Cubano tinha uma história guerrilheira. Afinal de contas, vitoriosa revolução, o velho exército cubano praticamente foi dissolvido e as novas Forças Armadas Cubanas, denominadas de Forças Armadas Revolucionárias, as FARC, dirigidas por Raul Castro, mas tendo como comandante em chefe Fidel, as FARC era um exército novo, ideológico, formado fundamentalmente pelos combatentes de Sierra Maestra, pelos combatentes guerrilheiros que haviam levado a vitória da Revolução contra a ditadura de Batista. Motivado esse exército revolucionário, ele se posiciona em Praia Girón e enfrenta os mercenários que tinham sido treinados e orientados pela CIA, pela Casa Branca. Após 3 dias de batalha, os mercenários se rendem. Os grupos contra-revolucionários se rendem. São feitos centenas de prisioneiros. Outras centenas foram mortos e feridos. Foi uma grande vitória da Revolução Cubana. Os Estados Unidos e a contra-revolução foram humilhados no campo de batalha. A vitória da Revolução Cubana demarcou claramente que a maioria do país não apenas estava disposta a defender sua soberania e sua revolução, como estava preparada para isso. Apesar de Cuba ser um país pequeno e pobre, os Estados Unidos viam fracassar seu plano de invasão. Foi uma vitória de Davi contra Golias, que trouxe por toda a América Latina e no mundo inteiro um sopro de esperança, um vento de otimismo de que o imperialismo norte-americano, que tradicionalmente recorria à força para derrubar governos, impor governos do seu interesse, que o imperialismo norte-americano poderia ser derrotado, inclusive no campo de batalha. Isso foi verdadeiro na invasão da Baía dos Porcos, na Batalha de Praia Girón, como seria verdadeiro alguns anos depois, ao se findar a Guerra do Vietnã e os soldados americanos sendo expulsos daquele país asiático, literalmente com o rabo entre as pernas. Também com o rabo entre as pernas foram expulsas as tropas mercenárias conduzidas pelos Estados Unidos na invasão da Baía dos Porcos. Essa confrontação dos Estados Unidos contra a Revolução Cubana, derrotada em Praia Girón, não levaria a Casa Branca a desistir de seus planos de desestabilização. Não apenas continuariam as conspirações para tentar matar Fidel Castro, para desestabilizar seu governo, para apoiar os núcleos terroristas que ainda existiam dentro da ilha e buscavam atentar contra a Revolução Cubana, não apenas investiam nesse tipo de operação, como também os Estados Unidos ameaçavam preparar novos ataques contra Cuba. Os Estados Unidos não se davam por vencido. E a contra-revolução cubana, exilada nos Estados Unidos, com leis especiais que permitiam sua proteção e seu financiamento, a proteção e o financiamento dos grupos contra-revolucionários ligados a Batista,
não se davam por vencidos. Foram humilhados, mas planejavam novos ataques. Nesse contexto, há um acordo entre Cuba e a União Soviética para aumentar o grau de proteção da Revolução Cubana contra as ameaças imperialistas. E esse acordo levou à instalação dentro de Cuba, de forma secreta, de mísseis nucleares. A União Soviética, secretamente, foi transportando mísseis para dentro do território cubano para criar um escudo de proteção contra qualquer novo ataque norte-americano. Muitos setores reacionários dentro dos Estados Unidos, diante do fracasso da invasão da Baía dos Porcos, ao invés de propor uma convivência pacífica e democrática com a Revolução Cubana, ao contrário, o que propunham era radicalizar o enfrentamento à Revolução Cubana. Propunham que os Estados Unidos, que o grande erro da Baía dos Porcos, da invasão da Baía dos Porcos, não foi só a tentativa de invasão ilegal do território cubano, mas o fato das forças armadas dos Estados Unidos não terem interferido diretamente. Portanto, as ameaças contra a Revolução Cubana eram ainda muito fortes. E a União Soviética vai criando esse escudo balístico nuclear para proteger a Revolução Cubana. Quando se estava ainda na instalação dos mísseis, os mísseis ainda não possuíam cargas nucleares, havia poucas cargas nucleares já no país, mas já se preparava, já se avançava na construção desse escudo balístico. Os Estados Unidos descobrem a operação conduzida pela União Soviética e afronta aquele escudo balístico. Os Estados Unidos começam a pressionar pela imediata retirada desse escudo balístico, sob a ameaça, de caso isso não fosse feito, de bloquear por mar a chegada de navios soviéticos com quaisquer tipo de mercadorias para Cuba. E ameaçavam bombardear a esquadra soviética, navios soviéticos, a marinha mercante soviética, que se aproximava da ilha, seja com mercadorias comerciais comuns, seja com novos armamentos que viessem a fortalecer a defesa cubana. Esse episódio, a partir desse episódio é que se cria, viria a ocorrer em 1962, a chamada crise dos mísseis, em outubro de 1962. O ápice dessa crise foi exatamente quando navios soviéticos se aproximavam de Cuba, os Estados Unidos fazem um bloqueio naval e avisam que se os navios soviéticos rompessem, se aproximassem de uma determinada linha de contenção, os navios militares norte-americanos e sua força aérea abririam fogo contra os navios soviéticos, e isso evidentemente levaria o mundo, possivelmente levaria o mundo à guerra, e talvez à guerra nuclear. Nas horas em que os navios soviéticos vão se aproximando e os Estados Unidos organizam seu bloqueio naval, intensas negociações ocorrem entre John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, e Nikita Khrushchev, nesse momento secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e principal líder do país. E até porque também acumulava nesse momento o cargo de primeiro-ministro. Nessas negociações se sela um pacto pelo qual a União Soviética retiraria os mísseis de Cuba, faria meia volta na sua marinha, e os Estados Unidos, em contrapartida, renunciariam a qualquer operação militar contra Cuba, desde que a União Soviética também aceitasse jamais realizar operações militares contra a Turquia ou contra a Alemanha. Esse é o pacto que se estabelece: retirada de mísseis, salvaguarda da soberania cubana, salvaguarda da soberania turca e alemã. Com base nessa solução, negociada pelos soviéticos com os norte-americanos, sem consulta a Fidel Castro, que deixou Fidel Castro naquela época bastante enfurecido, com base nesse acordo, Cuba passou a ter garantias de que não seria vítima de outro ataque militar, como for o ataque
demarcado pela invasão da Baía dos Porcos, derrotada na Batalha da Praia Riron. Fidel Castro tinha ficado muito ofendido com a negociação realizada por Khrushchev com Kennedy, porque não foi informado pelos soviéticos de que haveria retirada dos mísseis. Soube do acordo pela imprensa e considerou isso uma deslealdade dos soviéticos, gerando durante anos um certo atrito entre a direção soviética e a direção cubana. Em que pese a conduta de certa maneira arrogante de Khrushchev a não consultar seu aliado, o fato é que o acordo selado pela União Soviética protegeu Cuba de novos ataques norte-americanos e essa proteção se estendeu no tempo, se estendeu até os nossos dias. Mas, fundamentalmente, o que garantiu que a Revolução Cubana sobrevivesse foi a valentia, a unidade, o destemor e o talento do seu exército revolucionário, sob a liderança de Fidel e Raul, que impuseram uma derrota aos grupos contra-revolucionários treinados e orientados pelos Estados Unidos, e com isso deixou muito claro que a soberania cubana seria defendida a ferro e fogo e que o imperialismo jamais conseguiria colocar suas mãos naquele país novamente. Essa valentia e esse destemor da Revolução Cubana é que garantiram que, mesmo nas piores condições, mesmo nas condições de um bloqueio que já se estende há quase 60 anos, a Revolução Cubana tenha tido condições de sobreviver e se manter como uma referência na América Latina e no mundo. Fundamentalmente, uma referência de independência, dignidade e soberania. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, duas mensagens. Primeira mensagem. Façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo e também pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço encarecidamente a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Vá agora mesmo a esse endereço. Obtenha lá as informações sobre a assinatura solidária e a faça. É um processo muito simples e rápido e nós precisamos da tua colaboração, da colaboração de todos vocês. Termino aqui o programa 20 Minutos de História dessa sexta-feira. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira com o programa 20 Minutos Nacional. Até lá e um grande abraço.